Já? Já. Aqui não tá bom não, amor. Vou dar uma arrumadinha aqui. Olá! Vamos chegando! Boa noite para todos e para todas! Olá! Tia Beth! Boa noite! Boa noite! Vai entrando, gente! Vai entrando! Pessoal do YouTube, boa noite! Já estamos no ar? Ainda não? Vai lá! Nai, seja bem-vinda! Vamos chamar o povo? Vamos chamar as amigas, os amigos? Eu quero que vocês, né? Na verdade, eu quero pedir aqui para vocês chamarem os maridos. Cadê os homens fortes, corajosos? Cadê os pais? Hoje vai ser uma live pra lá de bacana. Hoje nós vamos falar com os pais. Comigo e com você. Chama o papai aí, chama o maridão. Chama aí o namorado, o noivo. Vamos participar, gente. Preparamos aqui algumas coisas bem bacanas para a live de hoje. Amiga Clécida, seja bem-vinda. E vamos mandar coração. Vamos mandar coração. Para ter muita gente aqui. Vocês escutarem aí o neném gritando, gente, é normal. A gente tá se revezando aqui. Tudo bem por aí com vocês? Como estão? As meninas, os meninos, ó, apareceu o coração ali, ó. Como é que foi o dia? Tia Márcia, seja bem-vinda. Liz, bem-vindas e bem-vindos. Chama o maridão, hein? Vamos lá. Hoje vai ser uma live, gente, pra lá de especial. Vocês viram o nosso tema? Vocês gostaram do nosso tema? Ansiedade dos pais. Por quê? A gente começa com uma pergunta, né? Por que a ansiedade dos pais refletem na vida dos filhos? Vamos tentar responder essa pergunta? Difícil, né? O dia foi curto, Nayara. Tá vendo? A gente sempre fica com essa sensação, né? Que parece que é coisa demais para pouco tempo, né? Beijo, Clécida! Minha amiga pastora lá do Piauí. Ontem a gente tava juntinhas, né? Hoje de novo. Vamos lá. Chama as amigas pra gente conversar sobre esse tema, que é um tema pertinente, é um tema atual, é algo que é inerente a todo ser humano, a ansiedade, né? E é visto pela psiquiatria e pela psicologia e pela ciência como um mal, uma doença. E aqui nós vamos falar hoje sobre... O YouTube não vai? Não? Deu um problema técnico. Tá bom. A produção falou aqui que não vai ter no YouTube. Gente, todo mundo aqui no Instagram. Vai lá, meu amor. Deixa eu segurar aqui. Enquanto nisso, vai mandando os coraçãozinhos. Manda coração, chama as amigas. Oh, Betinha, é você? Gente, eu tenho um problema pra enxergar. Deixa eu ver direito se é Betinha. Oi, Betinha! Beijo pra você, Betinha. Que saudade. Beijo pro Cauã. Beijo pra todo mundo. Meu amigo Pablo Henrique. É tu mesmo que tá aí? Sejam todos bem-vindos, Valdirene. Gente, não saia dessa sala. Nós vamos encher essa sala hoje, viu? Porque o tema hoje vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre a relação de pais e filhos.
e tentando aqui conversar um pouco sobre esse mal, né, chamado ansiedade, que tanto nos persegue. Olá, Sueide, Jaqueline, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Chama o marido, gente. Chama o marido para vir participar. Todo mundo hoje vai ver a tia Gisele. Todo mundo hoje, vamos lá. Boa noite, boa noite. Vamos lá, então? Vamos começar? Deu uns minutinhos já, né? Todo mundo já tá aqui na sala? 10 pessoas. Vamos lá, então. Vai ser uma bênção. Olha só. O que aconteceu para esse tema vir ao nosso coração, né? Nós estamos sempre olhando o nosso contexto para trazer coisas que possam agregar. Qual que é a grande função de tudo isso? É agregar conhecimento, principalmente nesse momento de pandemia, onde nós estamos todos dentro de casa, né? Sem poder ter muito contato, sem poder sair muito de casa, sem as escolas funcionando, né? As equipes de apoio aí, educacional, tudo em casa. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui para eu ficar bonitinha. Assim? E essa live, ela vem para isso, para agregar conhecimento. Seja bem-vinda, Daia! Olha quem tá aqui! Olha aí, que coisa boa! Sejam bem-vindos! Beijo para vocês! Só uma passadinha, né, Daia? Sei. Então, nesse tempo de distanciamento social, eu achei muito pertinente que nós falássemos um pouquinho aqui sobre esse assunto que é a ansiedade dos pais, a ansiedade nos adultos, mas principalmente, o meu foco aqui ele é educacional, levando em consideração, inclusive, a minha experiência, né, como professora, uma experiência já de 12 anos, e a minha experiência também como mãe, né, gente? Porque isso nos dá muita legalidade, né? Porque quando a gente é mãe, as nossas experiências, elas são profundas. Seja bem-vinda, Soraya! Beijo para vocês! Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e é uma conversa mesmo de conscientização. O propósito do meu coração é de que nós possamos sair daqui um pouquinho mais conscientes do nosso papel como pai, como mãe, conscientes do nosso movimento de maternidade, de paternidade e abertos para mudanças, né, gente? Abertos para transformação. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, então. Cadê os corações? Manda aí, gente. Manda os corações aí. Oi, Esté. Beijo. Manda um beijo pra Esté. Oi, Esté. Sua mãe é minha amiga, sabia? Mora no meu coração. Beijo pra você, Esté. Minha sobrinha chama Esté. Eu tenho uma sobrinha linda que chama Esther. Igual você. Gente, então, a nossa conversa de hoje, eu quero começar com esse questionamento, com essa pergunta de por que a ansiedade, a ansiedade dos pais, né? Quando eu falo pai, eu tô me referindo ao papel, né, de pai e de mãe, elas podem refletir na vida dos filhos, né? Elas refletem na vida dos filhos. E é uma conversa que a gente precisa pontuar algumas coisas para que a gente consiga clarear, né, alguns pontos. Beijo, Esdras! Beijo pra Esté, beijo pro Esdras. Beijo pra vocês. A ansiedade, como todo mundo, né, ou como do senso comum já se sabe, é um sintoma, né? Ela é percebida nas emoções da pessoa e ela traz uma relação com situações de desconforto. A ansiedade, ela acontece quando a pessoa fica com demasiada preocupação. É bom lembrar que a ansiedade, ela é muito importante para nós, seres humanos. Ela é um processo, né, nosso, que nos traz, inclusive, sobrevivência. É importante que nós tenhamos ansiedade.
A grande questão, o grande problema é quando essa ansiedade ela se torna ela toma proporções muito grandes, com grandes intensidades, e aí o futuro se torna uma preocupação constante. E aí causa prejuízos psíquicos e também prejuízos físicos. E em várias áreas, inclusive, né? Além da psíquica, você vai ter aí atrapalho, você vai ter funções da sua vida com algumas dificuldades, né? E elas vão repercutir no seu físico, como, por exemplo, sudorese, que é o aumento do suor no corpo, palpitações, né? Que é o aumento do batimento cardíaco, a indisposição, né? A indisposição de gastrites, enjoos, outras pessoas vão sentir um mal-estar muito grande, dor de cabeça, né? É muito comum se dizer sobre uma pressão na cabeça, enfim, são dificuldades para respirar, a pessoa às vezes até acha que está tendo algum tipo de mal, né? Um mal súbito, porque são sintomas físicos que se confundem com algumas outras doenças. E quando, na verdade, você pode estar tendo ali, né, uma crise de ansiedade. Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque a gente ia ficar aqui discutindo algumas nomenclaturas que eu acho que não é o nosso foco. A minha grande intenção com esse assunto é chamar a sua atenção para que nós possamos refletir as nossas atitudes mediante aos nossos filhos, que é lá que eu quero chegar, né? É lá nos nossos filhos, esses presentes que o Senhor nos deu para cuidarmos, para amarmos e para educarmos. Max Lucado diz que a ansiedade é prima da depressão e é por isso que não pode ser ignorada. Isso mesmo, Soraya. Justamente. E aí o que acontece muitas vezes? Nós ignoramos, né? A gente vai deixando tudo isso ir se acumulando e quando nós percebemos, estamos ali super, hiper atravessados, né? E os filhos são o quê? Os filhos, eles são os nossos exemplos. Os filhos, o comportamento de uma criança, ela é muito um comportamento espelhado. É um comportamento que a criança, né? Principalmente nos primeiros anos, ela vai desenvolver, por quê? Porque ela vê, né? Então, se ela vê o pai fazendo, a mãe fazendo, muito provavelmente ela vai replicar esse comportamento. Então, as crianças, elas são o quê? Os nossos filhos, ele é, né, o nosso espelho. E aí, dentro dessa perspectiva, eu quero trazer para você aqui um professor que fez uma pesquisa na época da guerra. O nome dele é Kim Paine. E ele trouxe boas respostas para essa pergunta de como que o comportamento ansioso dos pais podem refletir no comportamento dos filhos. E ele fala sobre 4 pilares da educação moderna. Ele vai chamar essa educação, que na verdade já não é tão, né, não é tão moderna assim, porque já é de um tempo atrás, mas lá naquele tempo ele conseguiu observar, pelo método de pesquisa, que aquelas crianças demonstravam comportamentos ansiosos por conta da pressão emocional e física que elas viviam. E aí ele desenvolve 4 pilares da educação moderna que ele vai chamar de excessos. E aí ele vai colocar o excesso de opções, o excesso de coisas, o excesso de informações e o excesso de situações relacionadas à rapidez. Então vamos lá. O primeiro excesso, que é o excesso da opção, né? Por vezes nós vamos fazer isso com os nossos filhos, damos tantas opções para eles de escolha. O que acontece? Eles ficam perdidos. Por exemplo, na hora do almoço você tem lá, né, 2 tipos de carne. E aí você pergunta, você quer carne de porco ou você quer carne assada? Ou você quer carne, né, de panela? E aí uma criança de 3, 4 anos é responsável por te dar uma resposta dessa, quando, né, às vezes até a gente que é adulto fica confuso, né? Porque é tudo tão gostoso, às vezes você quer tudo, ou às vezes você tá indisposta, não quer nada, não sei, né? Opções, né? Eu tô dando aqui uma opção de comida, mas a gente pode ter aqui várias opções. Dar-se-á muitas opções aos filhos, e ele diz, através da observação, que esse excesso de opção, ele não é saudável. O excesso de coisas, né? Aí nós podemos falar dos brinquedos. Quantos brinquedos e mais brinquedos, né? Esse excesso, ele é tóxico. O excesso de informação, através dos tablets, através da televisão, dos games,
e o excesso das situações de rapidez. Eu lembro de uma criança, há muito tempo atrás, assim que a gente começou a trabalhar lá na escola, na gestão, e um querido ele. E a mãe dele trabalhava o dia todo, e assim, ele ficava lá na escola no período da tarde, toda vez que ela ia buscar ele, sempre buscava ele um pouquinho depois, e era muito engraçado. Porque quando ela chegava, ela já chegava assim, vamos fulano, vamos, entra no carro, vamos. E aí, nessa altura do campeonato, ela já estava atrasada, né? Às vezes ele já era até o último lá da escola. E quando ela chegava com ele, sempre chegava um pouquinho depois também do horário. E eu me lembro, assim, sempre dessa fala frenética. E falava o nome da criança e vamos, rápido. O baiano vai chamar isso de ligeiro, né? Ligeiro. Aí esse professor aqui, ele estudou e ele percebeu que esse excesso de rapidez vai provocar nas crianças sintomas de ansiedade. E é nesse ponto que eu quero chegar com você. A diferenciação entre sintoma de ansiedade e a ansiedade em si. Nós vamos observar que, às vezes, os pais, né? Ai, a Anne, olha aí. Seja bem-vinda, Anne. Beijo, você é muito especial. Muitas vezes a gente vai observar a ansiedade nos pais, inclusive pais, né, diagnosticados que fazem tratamento psicológicos, uso de medicação, e esses pais com ansiedade tendem, não estou dizendo, gente, não estou afirmando, né, mas existe uma tendência de nomearmos, por sermos assim, né, ansiosos e termos ali todo um diagnóstico de ansiedade, a gente começa a nomear isso de uma forma muito genérica. E aí a gente começa a olhar para os comportamentos dos filhos e dizer assim, nossa, mas fulano hoje está ansioso. E aí eu trouxe aqui uma bonequinha, né, que eu pedi para Mariana trouxe para mim. Cadê o marido? O marido tá aí? Me responde aqui, manda um coração para mim, para dizer que o marido tá aí. O pai tá aí, tá? O namorado, cadê? Os maridos, os homens. Compartilhe aí, gente. Eu quero fazer aqui um momento de ludicidade com você, inclusive eu quero dizer sobre isso, porque quando essa pesquisa é feita, esse professor, o que ele fez? O que tem a pesquisa dele? Ele cuidou de crianças que precisavam ficar e os pais irem para a guerra. Então, quando os pais iam para a guerra, essas crianças ficavam e ele cuidava desses alunos, né? E ele observou que essas crianças, filhos desses pais, dessa mãe que teve que ir para a guerra, essas crianças, elas foram acompanhadas por esse professor e ele observou sintomas de ansiedade nessas crianças. Elas demonstravam medo, recusa pelo novo, sempre muito preocupada com o que vinha, com o que estava por vir. E aí ele achou aquilo muito interessante e começou a observar esse movimento dessas crianças, né, com mentes inquietas. Só que daí passou-se um tempo, e até aí tudo bem, né? Afinal de contas, as crianças, elas eram filhos de pais que haviam ido para a guerra. Mas passou-se um tempo, esse professor foi para a Inglaterra, e lá na Inglaterra ele foi dar aula para crianças com estrutura familiar muito bem organizada, onde essas crianças tinham alimentos sobre a mesa, tinham conversas com amigos, de relacionamentos, né, mais saudáveis, e ele observou que essas crianças da Inglaterra apresentavam os mesmos sintomas de ansiedade que aquelas outras crianças que não tinham seus pais. E aí ele disse, tem alguma coisa errada nisso. Como que crianças com contextos diferenciados apresentam sintomas de ansiedade? E aí ele foi pesquisar e ele desenvolveu esses 4 pilares. Porque na pesquisa dele, ele concluiu que o excesso é que fazia com que essas crianças de diferentes contextos apresentassem os mesmos sintomas de ansiedade, mesmo tendo contextos diferentes. E eu quero chegar aonde com tudo isso? Que não é sempre o excesso de coisas que nós damos aos nossos filhos, seja de brinquedo, seja de informação, ou a privação disso que vai gerar nessas crianças, né, que gerarão nelas emoções sadias, emoções seguras. Muito pelo contrário. Ele observou que, independente do contexto, as
as emoções ali eram as mesmas. E aí eu trouxe aqui essa bonequinha que eu pedi pra Mariana me emprestar, porque ele vai dizer que a ludicidade, o que é a ludicidade? É um momento lúdico, é a brincadeira. Ela precisa pertencer ao universo da criança. A criança precisa de ludicidade para aprender. Ela precisa brincar. Olha só, a educação vai trazer isso de forma muito, muito clara. Que quando eu brinco, na verdade, eu estou representando. E aí eu tenho oportunidade de montar, né, de criar ali a minha identidade. E ele vai dizer que essa sociedade moderna tem, essas crianças da modernidade, tem 12 horas a menos no seu tempo livre. Por quê? Porque nós temos atividades extracurriculares. Agora menos por conta da pandemia, né? Mas se você pegar aí, por exemplo, o ano passado, você vai ver aí uma realidade muito diferente. Crianças que desde muito pequena precisam aprender inglês. Ela tem que estudar e falar Yellow bem rapidinho, porque se ela não falar, alguma coisa está errada. Né? Crianças com natação, com rotina de balé, com rotina de aulas de reforço, enfim, várias coisas. Por conta do quê? Por conta da rotina dos pais. Então, às vezes nós vamos adequando, né? Nós vamos colocando os filhos nos nossos moldes, quando na verdade nós precisamos muitas vezes adequar a nossa rotina à vivência da criança. Por quê? Para termos filhos saudáveis. Para lá na frente a gente poder colher algo muito bacana daquilo que a gente plantou. Certo? Tudo bem por aí? Vou beber uma aguinha aqui. Ai, gente, acho que eu tô com sintoma de ansiedade. Ok? Então, passando por esse movimento, por que as crianças vão apresentar esses sintomas de ansiedade? Porque também, gente, nós não somos heróis. Os pais não são heróis, né? Nós até carregamos isso no nosso inconsciente, de que nosso pai é nosso herói, nossa mãe é nossa heroína, mas a grande verdade é que nós não somos, né? O pai, a mãe, nós não somos mulheres maravilha, né? Tem até um meme na internet que eu gosto muito, da Xena, que a Xena fala assim, a mulher fala, né? Eu não sou guerreira, guerreira é a Xena. Eu sou uma mulher, né? Porque às vezes nós vamos também nos rotulando, né? Ou permitimos que outras pessoas nos rotulem assim, como guerreira, como forte demais, aquela que aguenta tudo. E aí tudo isso vai se tornando cargas, roupagens que nós vamos usando e daqui a pouco você se vê com essas emoções não tratadas, com um monte de sintomas de ansiedade e desenvolvendo aí uma doença por conta disso, né? E então a gente precisa ter esse entendimento. Não somos heróis, né? Até fazemos esse papel de forma na maternidade e na paternidade, né? De forma inconsciente, mas a gente precisa ter essa claridade de que as nossas limitações, elas falam daquilo que nós somos, que é ser humano. E aí, quando a gente separa a ansiedade de sintomas de ansiedade, eu vou usar aqui a boneca, né? Eu trouxe uma bonequinha aqui, trouxe o bonequinho também. A menina e o menino. A filha e o filho. Vou ficar com a filha aqui. Às vezes o que acontece, né? Muitas vezes nós fazemos o que enquanto pais? Nós que conhecemos a ansiedade e as suas nuances, que conhecemos os prejuízos de tudo isso e às vezes estamos inclusive vivendo, né? Esses sintomas de ansiedade, né? Já está ali num nível maior. Nós olhamos para os nossos filhos e nós dizemos assim, não, essa criança está ansiosa. Daqui a pouco a gente vai dizer assim, essa criança é ansiosa. Então pensa comigo que isso que eu disse pode ser o quê? Um pontinho preto. Aqui, ó. Um pontinho preto na minha criança. Aquele pontinho preto, ele é tão pequenininho, não é? Mediante a tudo isso aqui que a criança é, mas ele tá lá. Esse pontinho preto tá lá, dito, tá falado. A roupa foi vestida. Consegue compreender, gente? Então, nós fazemos isso e às vezes de forma... Não é de maldade, às vezes é de forma realmente inconsciente. Na correria a gente não percebe o que estamos falando. E os nossos filhos vão vestindo essa roupa, né? A roupa da ansiedade. Mas na verdade não é porque porque nenhuma criança nasce ansiosa, né? Ela pode se tornar
por movimento de aprendizagem, por movimento do ambiente, a força do ambiente, mas ela não nasce ansiosa. Então, a gente vai dizendo isso, né? É muito interessante quando eu ouço isso. A criança lá de 4, 5 anos, a mãe fala, não, é porque ela é ansiosa. E como que essa criança adere isso a ela, né? Como é que é essa vestimenta que fica aqui? Se me diz que eu sou ansiosa, eu preciso corresponder a essa expectativa. Se colocam em mim a roupagem de que eu sou medrosa, eu preciso corresponder a essa perspectiva. Se colocam em mim a roupagem de que eu sou tímida, não, é porque ela é tímida. E a criança vai crescendo, ouvindo aquilo dia após dia, anos após anos, o que vai acontecer? Ela adere a isso, não, eu sou tímida, então não posso falar. E é um movimento tão inconsciente que nós não percebemos. E daqui a pouco nós estamos adultos com uma roupagem que vestiram na gente quando a gente ainda era muito pequeno. Através das atitudes e através das palavras. E aqui é onde fica a nossa reflexão. Como nós estamos lidando com os nossos filhos quando apresentam a nós os problemas, né? Quando nós é que estamos ali com muitas dificuldades para gerenciar a nossa vida e às vezes nós é que estamos ansiosos, nós é que somos ansiosos na correria do frenético, da correria do dia a dia, do trabalho, e isso vai refletir, vai respingar no comportamento dos nossos filhos. Olha aí, a Tati entrou, a Vitória, Cida, sejam bem-vindos. Muito obrigada, gente. Beijo pra vocês. E o que acontece? Qual é a base, né? A estrutura de base que fomenta, né, essa ansiedade, esses sintomas de ansiedade. Então, às vezes, a criança, ela tá ali com um sintoma de ansiedade. Por quê? Porque ela quer brincar com um brinquedo que ela acabou de ganhar. Mas aquilo em si não é ansiedade, é um sintoma. Mas de tanto se dizer que ela é ansiosa, ela começa de fato a desenvolver, né, esse comportamento ao longo da vida, certo? E aí nós precisamos entender que o modo como os nossos filhos percebem os desafios da vida que é imposto para nós, a forma como eles nos vê movimentando dia após dia, é que vai influenciar, é que vai fomentar esses comportamentos dos filhos. A cosmovisão de mundo deles vai ser afetada pela forma como a gente lida com os nossos desafios, né? Então, se nós somos pais, mãe, pai, que desenvolve, né, comportamentos de excessos, essa criança vai ser muito provavelmente influenciada por essa realidade. E aí eu quero que você pense comigo, por exemplo, numa escola que passa muita tarefa, né? Ou na rotina mesmo do dia a dia, daquela criança que tem 5, 6, 7 tarefas para entregar. E na correria do dia a dia, na dificuldade da tarefa, imagina nesse tempo de pandemia. Uau! Que dificuldade! Quem tem criança maior na escola sabe disso, como tem sido difícil. Os professores têm se reinventado, as mães, as famílias também, mas mesmo assim a coisa ainda continua difícil. E a gente precisa administrar, porque imagina, se trabalhando fora já era complicado, agora imagina trabalhando dentro de casa e tendo que lidar com tudo isso, né? Como que fica? E aí a criança às vezes não consegue, não dá conta da demanda, porque é uma demanda muito grande. E o que a gente faz? É isso. A provocação de hoje que eu quero deixar para mim e para você, mãe, pai, responsável por essa criança, qual é a nossa reação mediante a essas situações. Quando uma criança, por exemplo, vem até nós com uma tarefa incompleta, eram 5 tarefas, ela conseguiu fazer só 2, porque o tempo para ela foi pequeno, era difícil, ela não conseguiu, ela teve dificuldades ali para desenvolver por N motivos, por vários fatores. O que nós fazemos mediante essa situação? Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Porque, por vezes, a gente faz o que? A gente explode. A gente nós trazemos um discurso de sermão. Eu tô falando da Gisele agora. Um discurso de sermão, como se nós estivéssemos falando para um adulto.
E a gente traz causa e consequência de uma forma muito dura, às vezes, muito áspera, muito cheia de expectativas que não foram alcançadas. E aí nós dizemos, olha só, você não conseguiu as 5 tarefas. E agora? Como é que vai ser esse negócio? E a professora vai me chamar a minha atenção. E a gente traz um panorama de tragédia, né? De dificuldade, de pressão psicológica na cabeça desses meninos, dessas meninas, dos nossos filhos. E aí o meu questionamento dioturnamente tem sido, será que esse é um movimento? É um movimento que vai gerar paz interior, que vai gerar saúde mental? Ou é um movimento que tem trago sintomas de ansiedade? Porque a criança vai ficar o quê? No mínimo frustrada por não ter conseguido. Ou entristecida. Aí a gente precisa lembrar de algo muito, muito válido. Os nossos filhos, as nossas crianças, gente, elas têm emoção. Eles têm emoção. Eu falei isso na live, né? Na primeira live que a gente começou, que nós fizemos, nós falamos sobre as emoções. Os nossos filhos, eles também têm emoção. As crianças têm emoções. E essas emoções, elas estão lá dentro, guardadinha. E eles não têm o nosso repertório. É muito tranquilo para um adulto nomear sentimentos. Nós falamos que essa criança, ela é rebelde. Ah, porque ele é rebelde, porque ele é desobediente. É muito tranquilo pra gente isso, né? Até coloquei aqui alguns dos sentimentos que a gente, né, nomeia com muita facilidade. A gente fala, porque ela se sente rejeitada, porque ela se sente diminuída, porque ela se sente inferior, né? Eu tô falando assim, de coisas que acontecem aqui comigo. Nós falamos isso. E aí, nós temos dificuldade para nomear um sentimento muito difícil de ser lembrado, que deveria partir da gente, que é o sentimento de amparo. É o sentimento de trazer estrutura para as nossas crianças. Quando tudo estiver muito, muito difícil, eles olharem ao redor e perceber que quem está ali, o adulto que está ali, é um adulto de estrutura emocional e que nos ampara, mesmo com toda dificuldade. Porque o amparo que eu digo aqui não é aquele amparo heróico de não sofrer, de não passar por dificuldade. É o amparo de ajudar essa criança a ter inteligência emocional. É o amparo, eu trago aqui, a flexibilização cognitiva. A gente levar essa criança a entender que aquelas 2 tarefas que ela conseguiu, aquilo é muito bacana. Aquilo é o que ela conseguiu e tá tudo bem. Nós vamos nos esforçar e nós vamos conseguir da próxima vez mais um pouquinho. Ela consegue, mas na nossa loucura, na nossa dificuldade do dia a dia, a gente acaba repercutindo nos nossos filhos as nossas dificuldades, né? E aí a flexibilidade cognitiva, ela é justamente isso. É trazer para a criança o diálogo. Sentar, de verdade, colocar no colo e ajudar a ela a dar nomes para aquele sentimento. Ai, mãe, eu não dei conta, eu não consegui. Não conseguiu. O que você sente? Porque quando eu digo, por exemplo, irritado, né? A palavra irritado, ela é muito próxima de frustrado. Ela é muito próxima de desapontado. Mas a gente precisa entender que o irritado é diferente do frustrado. Porque o irritado vai falar daquela emoção de tensão. Quem está irritado por uma questão de tensão, de injustiça que sofreu. O frustrado é algo mais desagradável, ligado para uma expectativa de realização que não foi alcançada. Consegue compreender isso? E quem vai ajudar essa criança a nomear essas emoções? A dizer, filho, você está frustrado porque as suas expectativas não foram alcançadas? Ei, aluno, olha, mas por que não foi? É o trabalho de quem, né, que está precisando ser melhorado? Entende isso, gente? Vocês conseguem compreender? Faz sentido para vocês?
sobre esse assunto, de darmos essa flexibilização cognitiva e fazermos assim a alfabetização emocional. Ajudar essa criança, ajudar esse adolescente a nomear as suas emoções, para que ele possa ter aprendizagem socioemocional, desenvolver a prática da inteligência emocional. Certo? Manda coração! E aí, uma vez que a gente diferencia a ansiedade, né, que é patológica, dos sintomas de ansiedade, que é extremamente normal ao ser humano, nós vamos entendendo algumas coisas. Como, por exemplo, uma situação muito tranquila que a gente pode fazer com os nossos filhos, observá-los brincando. Observa um grupo. Por exemplo, se você tiver oportunidade, investe nisso. Leva lá para sua casa 4, 5 crianças brincando, sempre em números ímpares, porque ímpar fala de conflito, né? Vai ficar alguém ali sem par. E aí, quando eles estiverem lá brincando, começa a observar. Quem é o líder? Quem tem dificuldade para aceitar a perca? Quem tem mais facilidade? Começa a observar as brincadeiras que você vai conseguir fazer alguns levantamentos muito importantes que vai te apontar caminhos para lidar com essa criança e assim poder diminuir as suas atitudes que lá na frente, por uma constância, gerará um adulto ansioso. Então, assim, observa. E depois que você observar tudo isso, começa a pensar em maneiras de intervir. Como eu posso intervir? Se o meu filho apresenta um sintoma, por exemplo, de dificuldade para perca, deixa eu refletir sobre isso. E aqui eu quero te trazer justamente essa palavra, quietude. Quietude. Quando o professor aqui, que eu contei a história, né, da pesquisa, ele observou esses excessos, ele vem dizer, em contrapartida, que a quietude de pensamento gera crianças altamente criativas. Crianças que têm capacidade de criação e de pensamentos tranquilos. E aí eu venho trazer para você aqui o modelo de Jesus, né? Quando a gente vai observar a palavra, né, os evangelhos, nós vamos ver ali Jesus por várias vezes falando o que para nós? Dando essa dica, né, de dizer, olha, observai. Ele vai dizer assim, observai os lírios do campo. Né? Ou seja, para um pouquinho aí da sua correria frenética e observa as árvores, observa o sol e quando a gente para observar, a primeira pessoa a se aquietar somos nós. Uma pessoa tranquila, ela vai gerar comportamentos em outras de tranquilidade e nós precisamos estar atentados a isso. Parece tão óbvio, né, gente? Mas a gente vai perdendo isso na correria do dia a dia. E aquieta, descansa. Quando a gente tem descanso, a gente consegue ensinar. Uma mente quieta, descansada, tem boas ideias e tem capacidade para fazer grandes ensinamentos. Ensinamentos para a vida, que vai gerar adultos saudáveis, né? E aí, quando eu falo em ensinar, eu quero falar também de dificuldade, porque ensinar leva tempo. E nós muitas vezes não temos essa paciência. É tão difícil ensinar a criança, por exemplo, a amarrar cadarço, né? Quem é mãe aí sabe. Tão desafiador nós termos paciência para ensinar 1, 2, 3. Muitas vezes nos falta amorosidade no processo de ensino-aprendizagem com os nossos filhos, porque nós falamos 1, 2, 3, 4, 10 vezes e nós partimos do pressuposto de que eles entenderam e que já deveriam ter assimilado aquele conhecimento. Quando, na verdade, eles não têm essa obrigação, porque eles são crianças, então eles estão em processo de construção. Olha só. Ensinar horas para a criança, olha como isso exige da criança um pensamento concreto, né? Assim, ela tem que estar no nível de maturidade muito, muito, muito além. E às vezes a gente está cobrando isso de uma criança que não está lá ainda, né? E nós vamos dispensando a elas palavras de terror. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, né? Eu fico pensando, eu que sou professora, que tenho uma formação, eu passo por isso. Imagina quantas pessoas, né, que talvez
nem sabe de estratégias, por exemplo, que eu conheço. Eu fiquei imaginando esses dias, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E é por isso que eu tô aqui, gente. Porque eu quero ajudar com o meu pouquinho de conhecimento, compartilhar isso, que eu sei que para que a próxima geração seja uma geração melhor, mentes saudáveis, o nosso trabalho começa aqui, né? É o que nós estamos construindo enquanto história. E eu preciso fazer parte desse processo, assim como você também precisa, a começar pela nossa casa, pelo nosso lar, por aquele presente que Deus nos deu, né? Bem no sentido semântico da palavra, lugar de proteção, né? Lar, lugar onde existe amor e recomeço. Olha só, é esse o grande presente que Deus nos deu. E às vezes a gente escuta tanta coisa de tanta gente lá fora e por tão menos a gente perde a paciência, a gente perde a nossa amorosidade, a afetividade com aqueles que são nossos e que nós tanto amamos e que nos vale tanto. E aqui eu deixo para vocês essa palavra chamada dedicação. Como é importante nós nos dedicarmos para que os nossos filhos consigam, né, para que eles desenvolvam uma identidade muito bem formada, uma identidade daquilo que eles realmente são, né, daquilo que eles realmente vieram programados para ser. Né? Os nossos filhos, eles são programados para serem vencedores, para serem pessoas que vão fazer a diferença, para serem luz, para serem sal da terra, para ser diferentes mesmo, as pessoas olharem e dizer, uau, como fulano é especial. Essa é a programação original do céu. É para isso que Deus nos deu ele. E às vezes é na correria do dia a dia, da conquista das coisas, que nós vamos perdendo esse pensamento primário de tudo, né? Essa é a essência da origem dos nossos filhos. E aí nós vamos fazendo uma confusão, vira tudo uma confusão, tudo junto e misturado. A gente começa a achar que a gente não dá conta, que a gente é pequeno demais. Gostou da definição, né? Lugar de proteção e recomeço, lugar de amor. E esse amor, Lidinha, fala muito, sabe de quê? De limite. O amor é aquele amor de limite, que deixa muito claro para a criança, que nós tanto amamos, até onde ela pode ir. Porque esse papel, ele é nosso. Ele é meu, ele é seu. Né? Nós amamos tanto que nós precisamos dar limites e dizer, olha, está errado. Olha, você não vai fazer. E eu vou te explicar por que você não vai. Eu vou te explicar. E a gente explica e explica com amor. Mas é um amor que gera vida. É um amor que gera capacidade de entender, né? E aqui nós vamos treinando as emoções. E aí nós vamos também ter o outro extremo, né? Daquela criança que é tão quietinha, que é tão boazinha, que às vezes ela nem é percebida dentro da casa. Principalmente quando se tem mais de um filho, né? Não, fulano é bom. Bonzinho demais, né? Não dá trabalho. A gente, como professor, tem muito disso, né? Aquele que é mais levado, que levanta mais, que chama mais atenção, geralmente é o aluno que se ganha mais atenção. E aquele aluno mais quietinho, ele é deixado lá, porque afinal de contas ele é tão bonzinho, né? Mas esse também precisa da nossa atenção. Então a gente precisa ter entendimentos para nós não negligenciarmos nenhum dos nossos filhos. Nem daquele que apresenta comportamentos inadequados, que precisa de um acompanhamento maior, e nem daquele que de tão quietinho, às vezes é esquecido. Nós precisamos, inclusive, desenvolver atitudes que ajustam esses filhos nossos, né? E aqui eu quero deixar aqui um tempinho para algumas perguntas, e eu vou fechar aqui com esse pensamento de que quando essas crianças trazem esses sintomas de ansiedade, nós podemos fazer algumas atitudes, tomar algumas atitudes para ir na contramão disso tudo. E eu quero deixar duas aqui para você, que eu tenho usado aqui na minha casa. A primeira é trazer quietude, é trazer essa criança para o presente. Aquela mente que vagueia, sabe? Aquela mente que você percebe que ela não está aqui, que ela está vagando e que está só o corpo presente. É importante que nós tragamos essa criança para o presente. E temos várias formas de fazer isso. E uma das mais eficazes é através do diálogo.
é através da conversa, da comunicação saudável, não violenta. De chamarmos os nossos filhos para conversar. Mas uma conversa madura, uma conversa estruturada, uma conversa que muda algo por dentro, gente. Mais do que comportamento. Entende isso? Para a gente conseguir isso, né, às vezes vai exigir da gente, primeiro, o movimento dentro de nós. E eu quero compartilhar em 5 minutinhos uma experiência muito bacana que me trouxe até aqui, ao tema dessa live. E aconteceu com a minha família nessa semana. O bom eu compreendi que Instagram é isso, né? É a nossa casa. As pessoas falavam isso, eu não entendia. Mas eu tenho entendido o significado disso, né? E aqui tem sido, né, a minha casa. Porque é o lugar onde eu apresento de uma forma rápida algumas coisas da minha vida. E eu quero compartilhar porque talvez te ajude, né? Assim como eu tenho recebido de outras pessoas, outras visitas que eu faço a outras casas, e eu tenho crescido com isso. Eu também quero ser ponte sobre as águas. E aí eu quero compartilhar com você essa experiência. Eu tenho uma filha de quase 10 anos, e aí ela está entrando na pré-adolescência, e os comportamentos têm sido comportamentos, às vezes, assim, que nos deixam pensativo, porque acontece muito dela se recusar a participar de envolvimento social, de estar na sala de aula online e se sentir menosprezada, de que não está sendo enxergada. E eu entendo que isso é uma questão de fase, mas eu também não posso simplesmente entender que é uma fase e não tratar, né? Eu preciso conversar. E aí a gente já vem conversando, e nós já fizemos alguns métodos, já tiramos algumas coisas, e o movimento está ali. E eu, pensando sobre tudo isso, lendo, né, aprendendo, eu falei, gente, tá em mim. Eu sou o grande espelho. Eu tenho sido a grande fonte. E aí, essa semana, eu chamei ela aqui no quarto. Primeiro eu conversei, né, com meu esposo. Eu chamei o meu marido, que é o meu companheiro, que é o homem que divide comigo a criação dela. Né? E a gente, como mãe, como mulher, gente, é tão importante a gente fazer esse movimento, chamar o esposo para exercer a paternidade. Porque a maternidade, ela é tão nossa que, às vezes, a gente, sem querer, a gente exclui o pai desse processo. E lá na frente, quando o problema está gigantesco, nós o obrigamos a comparecer, né, como salvador da pátria. Então, assim, eu tenho tido essa noção, essa consciência de sempre convidá-lo. E eu sento e eu converso, eu explico, né, os meus pontos de vista, ouço os dele, e a gente conversou e eu disse a ele, eu falei, olha, inclusive eu quero pedir perdão para você. É a primeira pessoa que eu quero começar a pedir perdão, porque eu conheço a minha personalidade e eu sei da minha capacidade minúscula de exercer uma conversa saudável. E porque eu aprendi assim, né? Quem conhece meu pai sabe, o homem forte, rápido, veloz, né, que ele é. E a minha mãe também era assim, né? Mais quietinha na dela, mas tinha uma personalidade muito forte. E a forma como a gente vai recebendo isso na infância fala muito do adulto que nós somos. E eu entendi isso há muito tempo e eu tenho lutado e me reformulado, me transformado, sabe? Aquela luta diária de transformação, que a educação, inclusive, me proporcionou isso há 12 anos atrás, quando eu comecei o meu processo de formação. E eu chamei ele, conversei com ele, falei para ele de tudo aquilo que eu vinha pensando, da forma, né, como nós poderíamos fazer, e eu pedi perdão, gente. Isso não nos diminui. E aí eu quero deixar com você esse questionamento. Quanto tempo tem que você não senta com essa pessoa que está aí do seu lado, dividindo a vida com você, e olha dentro dos olhos e diz, cara, me perdoa. Porque, assim, foi tentando acertar, mas eu errei. Apesar de toda a dificuldade que o meu pai teve, né, de trazer talvez um pai mais tranquilo, mais sereno, no auge dos seus nervosismos, o papai sempre dizia pra gente assim, olha, a palavra mansa, ela quieta. A brava desvia, a brava ela traz o furor, mas a palavra mansa ela desvia, né? Ela quieta. E é tão importante isso, a gente ter capacidade de olhar nos olhos daqueles que nós amamos, as pessoas que mais importam pra gente dizer, cara, olha, eu vou ter que falar isso assim, embargada, mas você me perdoa, viu? Porque foi mal, foi péssimo. E assim, eu errei, mas eu errei tentando acertar. E aí eu disse isso a ele, eu falei, olha, porque eu comecei a perceber
que o jeito, né, meu estava tão forte dentro dele. E aí nós estávamos liberando palavras muito severas para ela. Palavras de ameaça, sabe? E aquela coisa que você fala e que não surte efeito, tipo, eu vou te bater? Ah, menina, eu vou pegar você pelos cabelos, vou te jogar lá na rua. Ah, menina, entende isso? Esses sermões que não passam de ameaças violentas, palavras que ficam martelando na mente da criança depois, falando sobre a diminuição do que ela é. E eu disse isso a ele, eu falei, olha, eu admiro a sua tranquilidade. E eu quero aprender com isso. E aí eu chamei ela aqui, ela subiu, né? Ela veio pro quarto, assim, mãe, o que eu fiz? Eu falei, não, você não fez nada. Quem fez fui eu. Gente, a voz embargou, as lágrimas caíram dos olhos, mas foi tão curador, foi tão transformador, porque eu já olhei para ela e ela começou a encher o olho d'água e eu falei tão baixinho. Olha só que lindo o depoimento da Sheila. E eu disse a ela assim, filha, a mamãe quer te pedir perdão. Gente, você que é pai e mãe, quanto tempo tem que você fez isso? Quando eles são bebês, a gente fica o tempo todo, né? Eles caem, a gente corre lá e fala, olha, perdoa mamãe, bebê, você caiu. E os bebês vão crescendo e quando eles precisam tanto ouvir isso da gente, a gente renuncia a isso, né? Porque a gente acha que eles não precisam mais e eles precisam sim. As emoções estão lá e nós precisamos ajudá-los a nomear essas emoções e ao longo da história fazer as diferenciações. E aí ela falou, mãe, eu perdoo. Eu falei, eu quero que você me perdoa. Eu me perdoe por isso, pelas minhas palavras, pela dificuldade que a mamãe tem de se expressar com você. E foi assim, curador. A gente conversou, a gente chorou e eu estimulei ela a ir até o pai pediu também desculpa do jeito dele, né, gente? É importante que a gente respeite isso. Às vezes o nosso companheiro, ele tá tão assim, porque isso não é tranquilo de fazer. É fácil gritar, esbravejar e perder a paciência. Difícil mesmo é voltar atrás e fazer o caminho inverso. E às vezes, quando o nosso companheiro faz, a nossa expectativa é tão grande que a gente fala, mas nem sabe falar, né? Nem sabe, porque a gente quer que faz do jeito da gente. E aí ele fez do jeito dele, mas eu tenho certeza que aquilo alcançou o coração dela. Porque ela sabe que aquele é o jeito dele, né? E ele disse a ela, olha, me perdoa. E ela sentou no colo e deu beijinho. E tem sido uma luta diária para mim, porque ela melhorou 100%. Mas esse sentimento dentro de mim, rapidinho passou. Porque daqui a pouco, vem a vontade de gritar, né? De resolver, porque eu tenho um bebê dentro de casa que precisa de mim, e eu tô com muita dificuldade de esclarecer o meu pensamento, e aí a gente volta a fita. E eu tenho feito comigo um trabalho de recomeço, sabe? Quando eu começo a sair da linha, eu chamo ela e digo, vem cá, me abraça aqui. Eu te amo, viu? Olha o depoimento da tia Beth. Hoje mesmo pedi desculpa aqui. Tenho tentado exercitar o autocontrole. E isso fala, Beth, tanto das nossas faltas, né, das nossas falhas. E, gente, não é ruim, não, os nossos filhos perceberem que nós não somos tão perfeitos assim. Muito pelo contrário. Às vezes é necessário que eles percebam a nossa imperfeição e dentro dessa imperfeição, eles conseguirem formular, de fato, quem nós somos, né? E nós temos tanta dificuldade, às vezes, né, de demonstrar isso, porque parece que às vezes você vai achar que é falta de autoridade, né? É pequeno demais. Mas não é não, viu, gente? Faz toda a diferença. E é por isso que eu tô compartilhando isso aqui com você, porque pra mim foi muito, muito bom. Tenta aí. As perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Deixa eu ver. Eu quero pôr uma caixinha de pergunta aqui. Diz que tem jeito. Porque tá acabando. Como é que é? Faz pergunta e aparece, é? Como é que é? Faz pergunta aí, gente. Eu quero deixar esse espaço agora para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu podendo responder, fica aí então, né? A nossa conversação. E aí, trazer esse sentimento de quietude para os nossos filhos, de reflexão, e gerar neles um coração de gratidão, né? Depois nós oramos como família e foi maravilhoso, assim, nós conseguimos orar. Olha o Júlio! Nós oramos e nós nos
desabafamos em lágrimas. E eu tenho certeza que o que é ligado na terra é ligado no céu. A palavra nos garante isso. E lá na nossa história do céu, alguma coisa aconteceu lá que repercutiu. Eu acredito nisso. Vamos lá? Alguém tem alguma pergunta? Eu não consegui colocar a caixinha de pergunta. A grande verdade é essa. Que eu não dei conta. Não consegui. Se você tiver alguma pergunta e quiser fazer aqui, ó, eu tô vendo. Boa noite, Iva! Beijo! E pra fechar, eu vou fazer a dinâmica do balão. Enquanto vocês colocam a pergunta aí, falando sobre os excessos, eu trouxe aqui esse pacote de balão. Às vezes nós cometemos o nosso excesso assim, ó. Nós damos o pacote inteiro pra criança, né? E aí a criança, às vezes, não precisa do pacote todo de balão, né, gente? Nós deveríamos fazer o quê? Nós precisamos aprender a fazer isso. Abrir o pacote de balão e ao invés de entregar todos, nós entregarmos 5 balões. E dizer, o que você sente agora? Você vai ganhar 5 balões, porque é o que você precisa para brincar. E guarda o restante, né? Ao invés de pegarmos esse pacotão todo e entregar na mão da criança, e daqui a pouco ela já ter perdido tudo e não ter entendido o sentimento de contentamento, a gratidão de ter tido aquele brinquedo, né? Esse é o meu e o seu papel, ok? Gente, obrigada pela presença de vocês. O meu tempo tá acabando. Vocês são muito bem-vindos por aqui. Nós não vamos parar por aqui. Eu tenho feito alguns projetos, né? Nós temos alguns projetos tomando forma e muito em breve eu vou compartilhar aqui com vocês, porque é o desejo do coração, de abençoar, né? Abençoar vidas, assim como eu tenho sido abençoada. Estava no culto. Gente, essa live, ela vai ficar lá no YouTube, tá? Você pode olhar lá depois e mandar para seus colegas, para seus amigos. Quem quiser, vai lá no meu YouTube, ela vai ficar lá. Dessa vez não vai ficar aqui no IGTV, não. Vai ficar lá no YouTube. Aí você vai lá, deixa o seu joinha, inscreve no canal, manda para os amigos e compartilha. Como trabalhar em mim para conseguir pedir desculpa? Eu não consigo. Acho que em 1 minuto eu consigo responder. Querida, é trabalhar em nós, né? Porque muito provavelmente as suas referências de desculpa não aconteceu de forma muito clara lá no passado. Beijo, Iva, vai lá no YouTube. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: faça do jeito que você der conta. Que seja assim, ó, me desculpa. E o menino falar que é mãe, não, desculpa, eu errei, desculpa. A próxima vez vai ser mais fácil. Mas é uma decisão que a gente tem. Entende? De dizer, eu não quero ser mais assim. E eu posso mudar. Porque do jeito que eu gosto de ouvir uma desculpa de alguém, os meus filhos vão gostar de ouvir de mim. Vai ser digno. E você vai ver que se você fizer uma vez, a segunda fica mais fácil, a terceira mais fácil, daqui a pouco você vira expert em pedir desculpa. E tudo vai melhorar. Tudo, em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque quando a gente pede desculpa, alguma coisa dentro da gente também move, se locomove. Coisas boas acontecem conosco. O perdão, ele é curativo, né? Faz o primeiro, os outros virão. Espero ter ajudado. Espero demais ter ajudado você. Um grande beijo no seu coração. Deus te abençoe. Espero que tenha sido bênção. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta aqui no meu Instagram, tá? Pra saber os temas que vocês acham interessante e que vocês gostariam que a gente pudesse conversar. Sou lindona? Linda é você, dona Sheila. E vai ser uma grande bênção continuar por aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de todo mundo, todo mundo. Amém? Que o Senhor te guarde, que a sua casa deixe de ser apenas uma casa, que a sua casa se torne um lar, lugar de amor e recomeço. Nós podemos ir para todos os lugares do mundo, mas a melhor coisa que tem é saber que nós temos um lar para voltar, né? E lá vai estar sempre o quê? Lá no nosso lar vai ter amor e recomeço, porque a vida é feita disso, né? De amor
e recomeço. Quantas vezes for preciso, né? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Beijo de Ney, tia Beth. Obrigada, gente. Tia Beth foi a primeirinha hoje, não foi, tia Beth? Eu fiquei tão feliz. Deus abençoe a Didi que tá aí, a Iva, que não perde, né? Eu vou fazer um sorteio na próxima live. Vocês querem um sorteio? Coloca coração aí, deixa eu ver. Quem quer um sorteio bem bacaninho aqui? Eu quero sortear. Ó, os coraçãozinhos subiu. Quem quer um sorteio? Eu vou fazer um sorteio na próxima live de algo bem bacana pra vocês. Viu? Pra esse pessoal que tá aqui, ó, já na terceira live comigo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada, Iva. O sorriso que cativa. Amém. Ó, então tá bom, Sheila. Tá combinado, então. Deus abençoe. Ótima